pessoal, Feneric aqui. Nesse vídeo nós vamos ver a diferença entre as contas NET e ED. O MetaTrader possui esses dois tipos de conta que diferenciam quanto ao gerenciamento de posições. Enquanto na conta NET nós só podemos ter uma posição aberta ao mesmo tempo, na conta ED nós podemos ter múltiplas posições abertas ao mesmo tempo. Então imagine que você realizou uma compra e na sequência você realizou uma venda. Na conta NET, a compra anula com a venda e você consequentemente fica sem nenhuma posição aberta. Na conta ED, por outro lado, você pode estar comprado e vendido ao mesmo tempo. Mas para que isso é útil? Isso é útil porque a gente consegue colocar vários robôs para rodar estratégias diferentes em um mesmo ativo sem que um robô interfira no outro. Conseguimos ter robôs rodando independentemente. Porque imagine que um robô, em uma determinada estratégia, entre comprado e o outro robô entre vendido. Na conta NET, eles teriam uma interferência. Porém, na conta ED, como a gente pode ter múltiplas posições abertas ao mesmo tempo, eles conseguem operar sem interferir um no outro. E para fazer esse controle de posições, para cada robô saber qual posição é sua e qual não é, nós utilizamos uma variável chamada de número mágico. Mas eu vou falar um pouco mais sobre ela depois. Então nesse vídeo nós vamos ver primeiramente no detalhe dentro do MetaTrader como que funciona essa diferença. Nós vamos ver uma conta NET funcionando e depois uma conta ED. E na sequência nós vamos para o código. A gente vai ver o que a gente precisa programar de diferente no nosso robô para que ele consiga operar em conta ED. Para que dessa forma a gente consiga criar robôs que operem de forma independente no mesmo ativo ao mesmo tempo. A gente consegue colocar múltiplas estratégias para rodar ao mesmo tempo. Mas antes, eu gostaria de convidar todos vocês a visitarem o nosso site. No site já está disponível o nosso robô exemplo para você que quer contratar uma estratégia por encomenda. Já está disponível também o nosso primeiro curso presencial, que será ministrado em São Paulo, e também o primeiro artigo do site, falando sobre programação em MQL5. E tem muito mais por vir. E também convido a todos a curtirem a nossa página no Facebook. Mas agora, vamos para o vídeo. Bom, então vamos ver na prática essa diferença entre as contas NET e ED. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo rodando uma conta ED e do meu lado direito rodando uma conta NET. A conta NET ela é mais simples. Se eu clicar em comprar, ele compra. Se eu clicar em comprar de novo, ele vai aumentar esse volume para 2, porque eu comprei um, depois mais um. Se eu clicar em vender, ele vai vender um dos volumes. Se eu clicar em vender de novo, ele vai zerar a posição. Então sempre que eu clico em comprar e depois em vender, ele zera a minha posição. Por que isso? Vou clicar em comprar de novo. Ele só consegue manter uma posição aberta no mesmo ativo. Então aqui atualmente a gente está comprado no mini índice. Se eu clicar para comprar mais, ele vai aumentar a minha posição de compra. Se eu clicar para vender, ele vai diminuir a minha de compra ou ele vai chegar a zerar. Então ele só fica em uma posição ao mesmo tempo. Isso é para a conta NET. Agora vamos dar uma olhada no que acontece se a gente fizer a mesma coisa em uma conta ED. Eu vou clicar em comprar. Agora eu vou clicar em comprar de novo. Temos duas posições compradas. Se eu clicar em vender, ele não vai encerrar, ele vai abrir uma terceira posição, só que agora vendida. Então a conta ED ela tem essa diferença, a gente consegue ter mais de uma posição no mesmo ativo. E como que eu faço para fechar uma posição? Para fechar ela e não para abrir uma nova, porque toda vez que eu clico, ele tenta abrir uma nova. Para fechar, basta clicar no X aqui e ele vai encerrar a sua posição. Então encerramos aqui. Então simulando novamente, uma compra e uma venda, temos uma compra e uma venda separadas. Na conta NET uma compra e uma venda, e ele encerra uma posição com a outra. Então essa é a diferença entre conta NET e ED. Então dessa forma, se você tem interesse em desenvolver mais de um robô para o mesmo ativo, deixar mais de uma estratégia rodando no mesmo ativo e quer fazer isso de forma independente, sem que uma estratégia interfira na outra, você vai precisar rodar isso em conta ED. E como que a gente diferencia se uma operação ela é de um robô ou de outra? Usando um recurso chamado de número mágico. Na hora de enviar as operações, você escolhe qual é o número mágico que esse robô vai ter. Então um robô, através do número mágico, ele consegue saber quais operações são dele e quais não são. Ele consegue filtrar as posições que ele abriu e quais vieram de outros robôs ou mesmo de operação manual. Agora vamos partir para dentro do código, vamos ver como que isso muda no código. A gente vai pegar o robô que já foi feito nesse canal, nos outros vídeos, e vai adaptar ele. Esse robô ele só está funcionando em conta NET atualmente, e a gente vai adaptar ele para funcionar em conta ED, para que você consiga rodar mais de um setup do mesmo robô, ou mesmo robôs diferentes, sem que um interfira no outro. Vamos para o código. Bom, então agora a gente tem que entender também como que a gente adapta os nossos robôs
para que eles possam funcionar em conta add, para que eles consigam manipular somente as posições que eles abriram e não interferir em outras posições que não são deles. Para isso, eu vou utilizar o robô MacD, que foi o robô que eu fiz no último vídeo. Eu fiz alguns vídeos com exemplos de robôs, tem o de banda de Bollinger, tem o IFR e tem o MacD. Eu vou utilizar o do MacD, que foi o último, para fazer essa adaptação para a conta add, tá bom? E como sempre, todos os códigos que eu faço, eles estão disponíveis em um repositório meu no GitHub. Então na descrição do vídeo tem o link para o meu repositório, pode acessar lá que o código vai estar disponível. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar mais um parâmetro de entrada aqui, que é o número mágico. O número mágico ele serve para identificar, para marcar quais operações foram feitas por esse robô, para ele saber quais são dele e quais não são. Então vamos colocar o input aqui. O número mágico ele é um número inteiro positivo. Para isso a gente vai usar o tipo de variável ulong. Eu vou chamar de número mágico. Vou colocar 1, 2, 3, 4. Você pode colocar o valor que quiser. Beleza, inserido o número mágico, a gente precisa informar para a nossa classe Trade, que é a classe responsável pelas negociações, qual é esse número mágico que ela vai utilizar. Então, para isso, na onInit do robô, pode ser em qualquer lugar, eu vou fazer aqui no final, a gente vai fazer o seguinte. Vai digitar negócio, que é o nome do nosso objeto da classe Trade, que criamos aqui, cTradeNegócio, ponto set expert magic number. E aqui a gente passa a nossa variável que a gente chamou de número mágico. Dessa forma, qualquer operação feita por esse robô, por esse objeto negócio, vai carregar esse número mágico. Beleza, agora vamos passar por todos os pontos do nosso robô que fazem operações para entender que modificações a gente tem que fazer. Então a gente tem 4 funções do nosso código que são responsáveis ou por fazer alguma operação ou por gerenciar alguma operação. Então são elas compra, venda, fechar e sem posição. Todas elas ou fazem operação, ou no caso da sem posição, checa se existe alguma operação aberta ou não. Então, primeiro na compra e venda, o que a gente tem que mudar? Não tem que mudar nada, porque a compra e venda ela é uma execução de uma nova operação, de uma nova posição que a gente vai abrir. Então, a gente não precisa alterar nada nela. Elas fazem iguais em conta net ou add. A gente vai precisar alterar somente a função fechar e a função sem posição. Vamos começar com a função sem posição. Por que ela precisa ser mudada? Porque atualmente ela está verificando se tem alguma posição aberta no nosso símbolo e retornando isso simplesmente. Porém, conta add, a gente quer olhar somente para as posições que têm o mesmo número mágico que a gente configurou. Posições com outros números mágicos a gente não quer verificar, então a gente vai ter que alterar isso. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai criar essa variável resultado inicialmente como false. E aí nós teremos que varrer todas as posições abertas, porque pode ter mais de uma posição aberta no mesmo símbolo. Então como que a gente faz isso? Primeiro a gente pega o total de posições abertas, eu vou chamar aqui de total. Para isso a função é positionstotal. Então pegamos todas as posições abertas e vamos fazer um for, varrendo todas essas posições, começando na 0 e indo até o total. Então igual a 0 e menor que total e mais. Dessa forma nós vamos varrer o total de posições abertas. Para cada posição, nós precisamos selecioná-la. E como a gente faz isso? Com a função positionSelectByTicket. Então nós vamos selecionar a posição pelo ticket dela. E como a gente pega o ticket de uma posição? Usando a função positionGetTicket. E aqui o parâmetro que a gente passa é o índice dessa posição. E o índice é o próprio i desse for que nós estamos varrendo. Então, com essa função aqui, nós vamos selecionar todas as posições abertas. Vamos selecionar uma delas. Então, selecionada, na sequência a gente tem que checar duas coisas. Se o símbolo é o mesmo símbolo do gráfico que a gente está operando e se o número mágico é o mesmo do nosso robô. Então, se o símbolo da posição, como a gente pega, position, get, string, position, symbol. Se o símbolo dessa posição for igual ao símbolo do gráfico, underline symbol, e o número mágico dessa posição, como a gente pega o número mágico, position, get, integer, position, magic. Assim, a gente pega o número mágico da nossa posição. Se o número mágico for igual ao do nosso robô, que chamamos de número mágico, for igual a essa variável, se essas duas coisas forem verdade, nós colocamos aqui resultado
igual a true. Porque isso quer dizer que tem sim uma posição aberta no nosso símbolo e com o mesmo número mágico que a gente configurou nesse robô. Essa função estaria pronta desse jeito, porém dá para a gente melhorar um pouco. A gente não precisa dessa variável resultado aqui. Nós podemos simplesmente aqui colocar um return true, porque se ele entrou dentro desse if, quer dizer que a gente tem uma posição nesse ativo e com esse número mágico, então a gente retorna true. Do contrário, caso ele não entrou nesse for, nós retornamos false. E agora uma última observação quanto a essa função. Essa função ela é uma função que retorna true caso não tivermos uma posição. Caso nós tivermos uma posição aberta, ela retorna falso. Então aqui é ao contrário. Ao invés de ser true aqui e falso aqui, devemos inverter para falso e para true. Então, revisando essa função, é uma função que varre todas as posições abertas, seleciona cada uma delas e para cada uma verifica se ela tem o mesmo símbolo e o mesmo número mágico que a gente configurou. Se tiver, retorna falso, porque quer dizer que existe sim uma posição já desse robô, e se não tiver, ele vai terminar o for e vai retornar true, porque quer dizer que esse robô ainda não está posicionado, sem posição igual a true. E a última função que precisamos alterar é a função fechar. O motivo de precisarmos alterar é exatamente o mesmo da sem posição. Aqui ele está simplesmente selecionando uma posição do nosso símbolo e mandando fechar essa posição, independente do número mágico dela. Então nós vamos ter que alterar para ficar do mesmo formato da sem posição. Então basta copiar esse código, vamos colar esse código aqui. E aqui dentro desse if, caso o símbolo for o mesmo do gráfico e o número mágico for igual, aí sim nós fazemos a finalização dessa posição. Então a gente vai copiar isso aqui e colar aqui. E vamos tirar daqui. Então dessa forma, revisando, ele vai varrer todas as posições abertas, vai selecionar cada uma delas, e caso o símbolo for o mesmo do gráfico e o número mágico for o mesmo, isso quer dizer que foi uma posição aberta pelo nosso robô. Feito isso, ele vai mandar encerrar essa posição, passando o ticket dela. E para pegar o ticket, a gente pode ou utilizar esse mesmo processo do positionGetTicket, ou, já que a posição já está selecionada, nós utilizamos o positionGetInteger, positionTicket. E aqui a gente usou a função positionClose da classe Trade. Essa função positionClose ela é responsável por encerrar uma posição aberta. Então, nosso robô já está adaptado para funcionar em conta add. Todas as outras funções, elas não têm relação com a abertura ou fechamento de posição, então não tem problema nenhum nelas. O sinal está correto, a parte de horários está correta e a nossa estrutura básica aqui para executar as funções também está. Então, basicamente, alterando essas 4 funções aí, a de compra e de venda, que nem precisou ser alterada, e a fechar e a sem posição, que essas precisaram porque elas verificavam posição de uma forma errada, que só funcionava em conta net. Agora, com essa alteração, os robôs funcionam em conta add. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Entre nos grupos do WhatsApp e do Discord, estão todos na descrição do vídeo. E novamente convido a todos a visitarem o nosso site e a curtirem a nossa página no Facebook. Então foi isso, pessoal. Até o próximo vídeo.